Olá, turmas, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Educação Física. Eu sou o professor Kim Raoni, estou aqui com vocês para trazer a aula de número 7, revisão. Então vamos lá, vamos recapitular aí as principais partes trabalhadas ao longo aí da nossa unidade. Muito bem, queridos estudantes, então, ao longo dessa primeira unidade, nós falamos aí sobre alguns tipos de esportes. Começando sobre o que são os esportes de rede e parede, parede de rebote. Nós vimos que são modalidades que se caracterizam por arremessar, lançar ou rebater a bola em direção a setores da quadra adversária, nos quais o rival seja incapaz de devolvê-la da mesma forma ou que leve o adversário a cometer um erro dentro do período de tempo em que o objeto do jogo está em movimento. Então, como exemplo desse tipo de esporte, nós vimos que tem os esportes de rede, voleibol, vôlei de praia, tênis, tênis de mesa, badminton, futevôlei e outros. Quanto aos esportes, as modalidades da categoria parede de rebote, nós vamos ter os seguintes exemplos: pelota basca, raquetebol, squash e outros. Muito bem, gente. Então, esses são alguns dos tipos de esportes de rede ou de parede de rebote, né? Então, nós vimos aqui o voleibol, o vôlei de praia, né, como exemplo de esportes de rede. E nós falamos o seguinte sobre o voleibol e o vôlei de praia. Acompanhe aqui comigo, ó. O objetivo desses esportes é lançar a bola por cima da rede e fazê-la tocar na quadra do adversário. Então você tem que dar um jeito de rebater essa bola e tem que cair do outro lado, no chão, de maneira que o adversário não consiga recepcionar essa bola. Os fundamentos, tanto do voleibol quanto do vôlei de praia, é o saque, a recepção, o levantamento, o ataque, o bloqueio e a defesa. Então, esses são os principais fundamentos. O saque é a batida na bola usada para colocar o objeto em jogo, né? Ou seja, na quadra. A recepção é o movimento de receber a bola. Você vai dar uma rebatida nela para cima. Em seguida vem o levantamento, que é uma espécie de toque usado para ajustar e posicionar a bola no alto, de tal forma que venha logo em seguida o próximo fundamento, que é o ataque, que é também chamado popularmente de cortada, onde o atleta faz uma batida na bola de cima para baixo. O bloqueio vai ser o fundamento usado para erguer as mãos, né? Os atletas erguem as mãos no salto, acima da rede, de forma que tente impedir o avanço da bola após um ataque. E a defesa vai ser um movimento parecido com o de recepção, também usado para posicionar a bola para cima. Então aqui nós vamos trazer umas imagens para que a gente possa acompanhar esses fundamentos, ó, começando com o saque. É um fundamento que dá início à partida e pode ser feito por cima, flutuante, viagem ao fundo do mar, ou por baixo, simples ou jornada nas estrelas. Em seguida, nós temos a recepção. É um movimento que acontece depois do saque, do outro lado da rede. O objetivo é que o jogador ele tem que fazer a recepção e colocar a bola na mão do levantador, ou seja, aquele que vai fazer o levantamento, que é o próximo fundamento do voleibol, né? Então, após o saque vem recepção, levantamento, que acontece após a recepção, e a técnica utilizada é o toque, e tem como objetivo preparar a bola para um ataque. O ataque é feito após o levantamento, e é a famosa cortada, que tem como objetivo cravar a bola na quadra adversária, reiniciando assim toda a movimentação. Recepção, levantamento, depois ataque e assim por diante. E aí nós vamos ter também a defesa, que acontece após um ataque,
quando o bloqueio não funciona. A técnica mais utilizada para fazer a defesa é a manchete, porém a defesa pode ser feita com qualquer parte do corpo, inclusive com os pés. E outra técnica de defesa também é o bloqueio, que acontece após o ataque e é feito próximo à rede com os dois braços erguidos e esticados. Tem como objetivo bloquear o ataque de forma que a bola caia na quadra adversária. Então, observem aí cada movimento, ó, recepção, levantamento e aí em seguida o ataque que vai gerar a defesa ou o bloqueio na próxima jogada do time do outro lado. Muito bem, então esses são os fundamentos do voleibol. E agora vejamos aqui também outras informações relacionadas ao voleibol. Nós temos aí a quadra, né, que no caso do voleibol é uma quadra de cimento, às vezes cimento queimado, né, aquele chão bem lisinho, no tamanho de 18 metros por 9. Já no vôlei de praia vai ser uma quadra de areia com linhas sobre a areia que vão ter a dimensão de 16 metros por 8. Os jogadores em quadra é 6 no voleibol e 2 no vôlei de praia. 6 de cada lado, 2 de cada lado. Quanto aos reservas, nós vamos ter 6 reservas no voleibol para cada time e no vôlei de praia não há jogadores de reservas. Quanto às jogadas, nós vamos ter no voleibol 4 sets, cada set com 25 pontos. O quinto set é usado em caso de empate, e aí ele vai ter apenas 15 pontos. Já no vôlei de praia, nós vamos ter apenas 2 sets, cada qual com 21 pontos, e o terceiro set é usado em caso de empate, também tendo no máximo 15 pontos. Para que o set termine, é preciso que haja no mínimo 2 pontos de diferença entre as equipes. E aí, depois de vermos essa parte aí dos esportes de rede e parede, nós falamos também sobre o cricket e o tacobol. Então, esses tipos de esportes, eles configuram esportes de taco. E aí nós também falamos aí sobre os esportes de invasão. O que são esses tipos de esportes? São modalidades que se caracterizam por comparar a capacidade de uma equipe em introduzir ou levar uma bola ou outro objeto a uma meta ou setor da quadra, campo defendida pelos adversários, gol, cesta, touchdown, etc., protegendo simultaneamente o próprio alvo, meta ou setor do campo. Por exemplo, basquetebol, o frisbee, futebol, futsal, futebol americano, handball, hóquei sobre grama, polo aquático, rugby, etc. Então, esses são exemplos de esportes de invasão, aquele que você tem que entrar no campo adversário para atingir uma meta. E aí, dentro dessa categoria, nós falamos sobre o hóquei. Então, o hóquei teve sua origem, acredita-se, há muito tempo. A versão mais próxima do esporte, como conhecemos hoje, surgiu no Egito, por volta de 2000 a.C. O esporte também fez sucesso na Grécia. E com relação ao hóquei sobre a grama, nós aprendemos que é um esporte coletivo disputado por 2 equipes, compostas por 11 jogadores em campo, 10 na linha e 1 no gol, mais 5 reservas. O objetivo do hóquei é marcar o maior número de gols possíveis na baliza adversária. Equipamentos utilizados são os tacos e bola. Então vamos observar aqui alguns elementos, né, dos fundamentos do hóquei. Então no hóquei é utilizado um taco, né, com essa beirada assim bem protusa, né, bem perpendicular ali, que é justamente para rebater a bola. E aí você tem uma empunhadura correta, né? Como é que é essa empunhadura? É a forma de agarrar o taco. A grande maioria das vezes é realizada com a mão esquerda na parte superior e a mão direita posicionada distante 3 mãos da esquerda
ou no final do grip, que é a pegada, né? Ela pode ser dividida em 3 tipos: empunhadura de aplauso, jab ou relógio. Então, esses são os tipos de empunhadura do taco. E agora vamos ver outro fundamento do hóquei, que é a condução. Observem aí a forma de conduzir a bola utilizando o taco. Então, a condução é a ação de movimentar a bola com controle, ou seja, em contato com o taco ou próximo dele, visando o avanço para o campo adversário. Então, para isso, você vai praticamente arrastando o taco, né? Você pode também dar uma batidazinha, mas aí já vai configurar outro tipo de fundamento. Então, após a condução, nós vamos ter o drible. Vamos para o drible e ver o que é. Olha só aqui, ó. O drible é realizado com a movimentação da bola de um lado para o outro. O taco deve estar sempre com a parte plana em contato com a bola. O que gera o movimento é a rotação do antebraço esquerdo. Então, você vai fazendo um movimento de rotação no antebraço, ó, fazendo esse movimento, virando levemente o taco para conseguir fazer esse movimento de drible, tá, do hóquei. Próximo fundamento é a recepção. Então, a recepção é a forma de você receber essa bola. Então, ocorre a desaceleração da bola, acompanha o movimento da bola e desacelera. Você está ali vendo a bola vindo na sua direção, você acompanha o movimento e desacelera. Você não pode receber ela batendo, porque senão ela vai ricochetear. Então você acompanha junto com o taco o movimento e vai desacelerando ela para receber. E também pode ser feito com o taco na diagonal. Então a bola para com um movimento único. Receber sempre com o taco à frente do corpo. Então você tem que receber sempre com o taco na sua frente, utilizando ele como uma forma de bloquear o movimento dele. O próximo fundamento é o passe. Então vejamos agora aqui, olha só, o jeito de realizar o passe, que é o ato de entregar a bola diretamente ao companheiro ou lançar ela em um espaço vazio do campo para posterior recepção do companheiro de equipe. A finalidade do passe é a progressão da equipe de maneira conjunta no campo e a progressão das jogadas. Então, o passe é um dos fundamentos mais importantes nos jogos coletivos. No caso do hóquei, o hóquei é um esporte coletivo, né? Envolve equipe. Então, para que o jogo ele se desenvolva rápido e seja trabalhado de maneira conjunta, o passe ele é importantíssimo. Você nunca vai ver um time conseguir alcançar bons resultados, conseguir atingir seus objetivos com jogadores pensando de forma individualista. Então, para isso, o passe é necessário tanto para que os outros jogadores possam também ter a oportunidade de manejar a bola, ou seja, qual for o implemento, mas também para que essa bola ela se desloque de maneira bem mais rápida do que se fosse só uma pessoa tentando fazer tudo sozinho. Porque lembre-se que em esportes de equipes, tem a equipe da defesa que vai estar tentando roubar essa bola. Então, um jogador que pensa de forma individual, ele não vai conseguir, vai dificilmente conseguir se desvencilhar dos jogadores da defesa. Então, a melhor maneira de fazer isso é realizando os passes para que essa bola seja dividida, para que você desorganize a defesa do time adversário e consiga chegar mais rápido ao outro lado do campo. Próximo fundamento é o desarme. Então, o desarme é a técnica utilizada para retirar a bola do adversário e é muito similar à recepção. Manter o taco próximo do solo na posição horizontal. Então, você baixa o taco bem próximo do solo para conseguir desarmar o adversário dessa forma aqui, ó. E assim você consegue, digamos assim, roubar a bola do outro, né?
Muito bem. E aí nós falamos também outro esporte de invasão, que é o cricket, né? Tem uma certa semelhança, né, com o hóquei, mas ele tem uma maneira um pouco mais diferente de jogar. Vamos observar aí como é que é o cricket. Então, o cricket utiliza também um taco, mas é um taco no formato diferente, né? E aí nós temos aí a entrada nos esportes de campo e taco, que são modalidades que se caracterizam por rebater a bola lançada pelo adversário o mais longe possível, para tentar percorrer o maior número de vezes as bases ou a maior distância possível entre as bases, enquanto os defensores não recuperam o controle da bola e assim somar pontos. Exemplos: beisebol, cricket, softball, dentre outros. E aí, falando sobre o cricket, esse esporte possui sua origem na Inglaterra, em 1566, no século XVI. Surgiu a partir de um esporte rudimentar da época medieval, o stoolball. Sofreu muitas modificações até chegar ao formato de hoje. Então, ele é uma paixão nacional em países como Reino Unido, Índia e Paquistão. Então, como é que é feito o jogo do cricket? O cricket é composto por 11 jogadores em cada equipe. Uma equipe atua como rebatedor e a outra como jogadores de campo. No decorrer do jogo, as posições se invertem. Qual é o objetivo no cricket? O cricket é um desporto que possui dois objetivos básicos. A defesa buscar eliminar os 10 wickets adversários e depois o ataque busca conseguir o maior número de corridas, runs. Quanto aos equipamentos utilizados no cricket, nós aprendemos que são usados como equipamentos os tacos específicos, a bola, as casinhas de madeira, que são chamados de wickets, e os equipamentos de proteção, capacete, caneleiras, luvas, cotoveleiras, protetores de coxa, tórax e braço. Então, observem aí nessa imagem, né, nós temos os tacos, essas travezinhas aí pontiagudas, né, que vocês estão vendo, são os wickets, que é por onde deve passar as bolas. E tem também as bolinhas, né, na forma branca e vermelha aí para rebatê-las. Com relação aos jogadores, nós vamos ter os arremessadores, que em inglês se chama bowler, e é o principal jogador defensivo, ficando assim posicionado no lado oposto ao do rebatedor. Seu objetivo é arremessar a bola de modo que ela passe pelo rebatedor e atinja a casinha, os wickets. Tá? E aí tem também o rebatedor, que é chamado de batman. O rebatedor rebate a bola o mais longe possível para que ela possa se deslocar do ponto A ao ponto B no corredor e assim contabilizar corridas, conforme mencionado acima. Então, o objetivo, né, além dessas duas funções dos jogadores, há os demais jogadores de defesa, que são responsáveis pela recuperação das bolas rebatidas, para que assim a corrida do rebatedor e do não rebatedor seja interrompida. Então é muito parecido também com o softball, com o beisebol, onde os rebatedores eles precisam também realizar as corridas, né, num espaço determinado, e aí vence ou quem fizer o maior número de corridas ou conseguir recuperar essa bola aí passando pelos wickets, né? Então vamos aqui a umas imagens onde a gente possa visualizar melhor o jogo do cricket. Então nós podemos observar aí ó, o time preto contra o time branco, né? Tentando ali chegar, no caso aqui, esse daí é uma demonstração do hóquei, né? E agora nós temos aí sim o cricket. Demonstração do cricket, vejam só, rebatedores e os lançadores, né? Os lançadores tentam jogar a bola na direção dessas travezinhas aí, né? Tem que passar pelo meio das travezinhas chamadas wickets, enquanto os rebatedores têm que bater com esse taco, né? Então nós temos aí o hóquei, olha só, o hóquei sobre a grama,
vejo a velocidade com que o jogo acontece, tem que jogar a bola dentro do gol, e o cricket, que é feito rebatendo a bola, ó, rebate a bola, e tem os jogadores que ficam nas laterais tentando recuperar a bola que vai para fora, certo? Muito parecido com o jogo do tacobol, não é mesmo? Muito bem. E aí, então, depois nós entramos dentro do jogo do esporte de luta, né? Falando principalmente sobre o boxe. Então, nós aprendemos que o boxe é uma disputa entre dois boxeadores pareados por peso, utilizando-se de golpes com os punhos acima da cintura. O objetivo é desferir golpes para pontuar ou nocautear o oponente, seguindo um conjunto de regras pré-determinadas. Para nocautear, o atleta precisa derrubar o adversário, que tem 10 segundos para voltar ao combate. Se não voltar dentro desse tempo, o adversário é declarado vencedor. Os atletas são chamados de boxeadores. Então, quem pratica o boxe é chamado de boxeador, certo? Como é que é a dinâmica da luta? Nós aprendemos que a luta é dividida em rounds, ou seja, assaltos. O tempo das disputas pode se diferenciar entre os campeonatos. Nas competições olímpicas, ela dura 3 rounds, cada um com 3 minutos para os homens e 4 rounds de 2 minutos para as mulheres. Já nas lutas profissionais, são realizados até 12 rounds de 3 minutos. Então é bem maior o tempo, né, as lutas nas lutas profissionais do que na modalidade olímpica. Com relação aos golpes, nós aprendemos que existe o movimento cruzado, que é um soco curto na lateral da cabeça. Então você está nessa posição, né, digamos, com a perna esquerda na frente e a direita atrás. O cruzado vem com o braço de trás, o braço da perna que está para trás, né? Nessa imagem nós vemos o braço direito fazendo um movimento, né? Uma esticada, e ele tem que ser num movimento meio horizontal, como se quisesse atingir a lateral da cabeça do oponente. Tem o jab, que é um soco rápido com a mão posicionada à frente da guarda. Então, nessa posição que está aí na ilustração, o lutador está com a perna esquerda à frente. Então, o jab vai ser o soco dado com o braço da mesma perna da frente, no caso aí, o braço esquerdo. Então, é um soco bem rápido e curto também. Tem também o soco direto, né, que é um soco mais potente, feito com a mão de trás da base. Então, você tem a perna que está para trás, você soca utilizando a mão que está atrás também. Depois nós temos o gancho, que é um soco que atinge a região da cintura. Lembrando que é uma região um pouco mais acima, levemente acima da cintura, mais ou menos na região ali do fígado, né? Objetivando principalmente atingir a barriga do oponente. Então ele vai fazer um movimento de baixo para cima. Outro movimento é o swing, realizado na diagonal, de cima para baixo, como você realizasse um soco num movimento meio elíptico, né? Meio arredondado, só que na diagonal, saindo de cima para baixo e de um lado para o outro. E depois nós temos o uppercut, que é o contrário, né, do swing. É um soco dado de baixo para cima, focando principalmente o queixo. Então, no momento ali de desvantagem do oponente, né, você contra-ataca utilizando esse movimento de baixo para cima, com um soco objetivando atingir o queixo, que vai dar, principalmente, resulta muito em nocaute, né, esses tipos de movimentos. Então, esses foram os conteúdos trabalhados aí comigo ao longo da primeira unidade. A gente vai ficando aqui com a nossa primeira parte da revisão.